Não, mãe, desculpa. Meu marido não quer mais uma boca para alimentar. A frase dela pairou no ar por um segundo, mais cortante que o vento frio de outubro, antes que a porta de madeira maciça se fechasse na minha cara. O som do clique da fechadura foi o som do meu mundo antigo morrendo. Do outro lado da rua, a 3 quarteirões de distância, a fumaça da minha casa ainda subia aos céus como uma prece suja. E ali, na soleira da porta da minha própria filha, algo dentro de mim congelou. Um gelo que começou no peito e se espalhou pelas veias, paralisando a mulher que eu era e dando à luz a mulher que eu precisava me tornar. Mas estou me adiantando. Deixe-me levar você de volta para a noite em que tudo virou cinza. Era uma terça-feira. Eu tinha 68 anos e morava na mesma casa na Rua das Acácias há 32. O lugar onde criei Juliana, minha filha, sozinha, depois que o pai dela decidiu que Las Vegas e sua secretária eram um futuro mais promissor do que nós. Acordei com o cheiro de plástico queimado e o som agudo das sirenes já gritando na minha rua. O fogo, disseram depois, começou na garagem. Umas luzes de Natal antigas, um curto-circuito. Uma estupidez que me custou tudo. Quando consegui sair, tropeçando em meu próprio roupão, agarrando minha bolsa e o celular, metade da casa já era uma fornalha. Fiquei ali, parada no gramado da vizinha, a Dona Elvira, e assisti a 40 anos de memórias se contorcerem em chamas alaranjadas que lambiam a escuridão. Perdi tudo, eu sussurrei para o socorrista que colocou um cobertor áspero sobre meus ombros. Ele não respondeu. O que se diz para alguém que acabou de ver a própria vida virar fumaça? A Defesa Civil me colocou num hotel barato de beira de estrada por 3 noites. 3 noites deitada em lençóis que pareciam lixa, encarando manchas de umidade no teto que formavam mapas de continentes que eu nunca visitaria. 3 noites tentando entender o que vinha depois do fim. Foi quando liguei para Juliana. Ela atendeu no quarto toque. A voz dela, um alívio momentâneo. Mãe, meu Deus, eu soube do incêndio, você está bem? Estou viva, respondi, e a palavra soou oca. Mas a casa foi perda total. A seguradora vai pagar, mas isso pode levar meses. Eu estava pensando, será que eu poderia ficar com você e o Davi? Só até eu me organizar, 1 ou 2 semanas no máximo? O silêncio do outro lado da linha foi tão longo, tão pesado, que achei que a ligação tinha caído. Quando ela finalmente falou, a voz dela tinha aquele tom cuidadosamente neutro que ela sempre usava quando estava prestes a me decepcionar. Você conhece esse tom? Aquele que prepara o terreno para o não, embrulhado em desculpas esfarrapadas. Ela disse que a situação estava complicada, que o Davi andava muito estressado no trabalho, que a rotina das crianças, a Laura e o Lucas, era uma loucura e que, honestamente, o quarto de hóspedes estava sendo usado como escritório dele desde a pandemia. Eu deveria saber. Juliana sempre foi uma especialista em encontrar motivos para as coisas não darem certo. Os natais que ela não podia vir, os fins de semana que os netos não podiam passar comigo, os almoços de família adiados indefinidamente. Eu entendo, filha, menti. Tudo bem, eu dou um jeito. Mas eu não dei um jeito. Na manhã seguinte, depois da terceira noite insone, o desespero me venceu. Peguei a única mala que eu tinha, com as poucas roupas que a Dona Elvira me deu, e fui até a casa dela no condomínio Morada dos Pássaros, sem avisar. Eu estava desesperada, sem teto, vestindo as mesmas roupas pelo terceiro dia. Eu só precisava de um banho quente e de um abraço. Bati na porta. Ela abriu e o sorriso ensaiado em seu rosto murchou quando me viu ali, com a mala na mão. O olhar dela foi da minha cara amassada de choro para a mala e de volta para o meu rosto. E foi ali que ela me deu a sentença. Não, mãe, desculpa. Meu marido não quer mais uma boca para alimentar. Ela não gritou, ela não foi grosseira. Ela disse isso com a mesma calma com que se recusa um panfleto na rua. E então, ela fechou a porta.
Fiquei parada na varanda dela por 1 minuto inteiro, talvez mais. Eu conseguia ouvir as vozes dos meus netos lá dentro, rindo de algum desenho na TV. A vida confortável deles, a vida que eu ajudei a construir, continuava, imperturbável, a 1 palmo de distância. Foi ali que o gelo se formou. Aquilo foi há 6 meses que me transformaram. 6 meses dormindo no meu Honda Civic 2018. 6 meses que me ensinaram mais sobre a natureza humana do que 68 anos de vida. A primeira noite, estacionei nos fundos de um Carrefour 24 horas e chorei até meus olhos incharem. Na segunda, fui para um posto de gasolina na rodovia e disse a mim mesma que era temporário. Na quarta, eu já tinha uma rotina. Acordar antes do sol para não ser incomodada pelos seguranças, dirigir até a padaria na Avenida Central para usar o banheiro e tomar um café com pão na chapa, o mais barato. Passar o dia na biblioteca pública, onde eu podia carregar o celular e fingir que tinha um propósito. As noites eram o pior. Encontrar um novo lugar para dormir, sempre rodando entre estacionamentos de supermercados e ruas residenciais escuras para não chamar atenção. A senhora de cabelos grisalhos morando num carro. Eu me tornei um fantasma urbano. O inverno chegou. Dormir no carro passou de desconfortável a perigoso. O frio de São Paulo entra pelos ossos. Comprei um saco de dormir numa promoção da Decathlon. Meu carro virou minha casa, meu casulo, minha prisão. O banco da frente era a cozinha, o de trás, o quarto, o porta-malas, meu armário. Eu aprendi quais postos de gasolina tinham os banheiros mais limpos e quais bibliotecários fingiam não me ver cochilando atrás de uma pilha de livros. E a Juliana? Ela ligou, uma única vez nesses 6 meses, numa tarde de terça enquanto eu fingia ler uma revista na biblioteca. Mãe, tenho pensado em você, ela disse, a voz cheia daquela falsa preocupação. Como você está se virando? O seguro já saiu? Ainda esperando, respondi, a voz cuidadosamente neutra. Proteger os sentimentos dela. Era o que eu tinha feito a vida inteira. Ah, mas vai dar tudo certo. Essas coisas demoram mesmo. Escuta, queria te contar que a Laura foi a melhor aluna da classe de novo e o Lucas fez o primeiro gol dele no futebol no sábado. Pensei que você ia gostar de saber. Ela me dava notícias dos meus netos como se fosse uma tia distante. Como se eu não tivesse passado 5 anos da minha vida levando-os ao parque, ensinando a Laura a fazer tranças e o Lucas a chutar com efeito. Me conta, o que você faria no meu lugar? O que você diria? Eu disse o que sempre dizia. Que maravilha, filha! Diga a eles que a vovó está muito orgulhosa. Pode deixar. E mãe, eu sei que as coisas estão difíceis, mas você é forte, você sempre dá um jeito. Forte. Tive vontade de rir. Se eu era tão forte, por que estava vivendo no meu carro enquanto ela morava numa casa de 4 quartos com garagem para 2? Se eu era tão forte, por que eu não exigia a ajuda dela em vez de aceitar a rejeição como uma ovelha? Depois que desligamos, fiquei 20 minutos encarando o celular. Pensei em tudo que eu deveria ter dito. Que eu estava lavando o rosto em banheiros de restaurantes. Que ser uma sem-teto aos 68 anos não era um exercício de fortalecimento, era um pesadelo. Mas eu não disse nada. E naquela noite, estacionada atrás de uma farmácia, algo mudou. Talvez tenha sido o frio que atravessava o saco de dormir, ou a dor nas costas que já era crônica, ou talvez tenha sido o peso acumulado de 180 dias de humilhação. Seja o que for, eu parei de chorar e comecei a planejar. A mulher que foi dormir naquela noite no banco de trás de um Honda Civic não era a mesma que acordou na manhã seguinte. A mulher que acordou tinha um propósito e um cheque de $250 mil da seguradora prestes a cair na conta. Era o suficiente para recomeçar, sim, mas eu não queria apenas recomeçar. Eu queria acertar as contas. O dinheiro caiu na minha conta numa quinta-feira de manhã. R$ 1.250.000. O som da notificação do aplicativo do banco no meu celular foi mais alto que qualquer sirene, mais definitivo que qualquer porta batendo na minha cara.
Por 6 meses, meu patrimônio se resumia ao que cabia num carro. Agora, eu tinha o poder de comprar e vender mundos. Minha primeira providência não foi procurar um apartamento de luxo ou uma casa para substituir a que perdi. Foi alugar um pequeno conjugado no centro da cidade, um lugar anônimo, funcional, com paredes finas e uma janela que dava para um mar de outros prédios. Aquele lugar não era um lar, era meu quartel-general, minha base de operações. Você consegue imaginar o que é o luxo de um colchão de verdade depois de 180 noites dormindo no banco de um carro? A primeira noite ali, eu não dormi. Fiquei deitada, sentindo a maciez sobre as minhas costas, o peso do edredom, o silêncio que não era quebrado pelo barulho de seguranças noturnos ou de caminhões na madrugada. Era o silêncio do controle. Aquele apartamento era apenas o primeiro passo. Minha rotina mudou da noite para o dia, da sobrevivência para a estratégia. A biblioteca pública que fora meu refúgio foi substituída pelo fórum da cidade e pelo cartório de registro de imóveis. Passei meus dias mergulhada em processos, arquivos e na poeira de uma burocracia que a maioria das pessoas teme. Eu não temia. Eu via nela uma linguagem, um código que, se decifrado, me daria a arma de que eu precisava. Aprendi sobre uso capião, sobre direito de propriedade, sobre os meandros dos contratos de aluguel. Meu alvo era um só, claro como cristal na minha mente. Rua Jasmim, número 847, condomínio Morada dos Pássaros. A casa onde minha filha vivia sua vida confortável, a vida que não tinha espaço para mim. Durante meus meses no carro, eu passava por lá às vezes, estacionava no fim da rua e observava as luzes se acenderem, as crianças correndo no jardim, a normalidade que me fora negada. Me diz uma coisa, isso é obsessão ou é foco? Para mim, a linha entre os dois havia se tornado irrelevante. Era uma questão de propósito. No cartório de registro de imóveis, pedi a matrícula atualizada do imóvel. A atendente, uma moça com unhas compridas e tédio no olhar, me entregou os papéis sem fazer perguntas. Ali, em letras miúdas e carimbos tortos, estava o começo do meu caminho. A casa não pertencia a uma grande imobiliária como eu imaginava. Estava em nome de um fundo familiar Morrison. Um nome, um fio solto no tecido perfeito da vida da minha filha. E eu estava prestes a puxá-lo com toda a minha força. Com aquele nome em mãos, a pesquisa ficou mais fácil. O mundo digital não guarda segredos para quem tem tempo e determinação. Descobri que o fundo era administrado por uma única pessoa, Haroldo Morrison, um senhor de 74 anos. O detalhe crucial veio em seguida. O endereço de Haroldo não era no Brasil. Era numa clínica de repouso de luxo em Phoenix, no Arizona. Longe demais para se preocupar com um inquilino em um condomínio de classe média num subúrbio de São Paulo. O pulo do gato, a peça que fez meu coração acelerar, foi descobrir quem cuidava dos negócios dele. A filha. Uma mulher na Califórnia que, segundo suas próprias postagens numa rede social profissional, estava desesperada para simplificar a vida, afogada em chamadas de manutenção e reclamações de inquilinos que ela mal sabia onde ficavam. Ela queria vender tudo, liquidar o portfólio do pai para focar nos cuidados médicos dele. Era uma tragédia familiar para eles, mas para mim era uma oportunidade divina. Se você já sentiu o gosto da esperança depois de meses de desespero, sabe exatamente como me senti naquele momento. O universo não estava apenas me dando uma chance, estava me entregando o mapa da mina. A fraqueza do meu inimigo não era maldade ou força, era distração e conveniência. Exatamente como da minha filha. Levei 2 dias para encontrar o número de telefone dela. Estava ali, disponível em um registro comercial online. Sentei na minha pequena cozinha, com os papéis do cartório espalhados na mesa como um mapa de guerra. O celular na minha mão parecia pesar uma tonelada. Nessa hora, o plano deixa de ser uma fantasia e se torna uma possibilidade real, a um telefonema de distância.
O medo e a euforia se misturam, uma vertigem que te empurra para a beira do precipício. Respirei fundo, o tipo de respiração que se dá antes de um mergulho em águas escuras e desconhecidas. Disquei o código internacional, o número dela na Califórnia, e esperei o primeiro toque do outro lado do mundo, o som que daria início à vida que minha filha conhecia. O telefone tocou 3 vezes do outro lado do oceano antes que uma voz de mulher, cansada e com um sotaque americano carregado, atendesse. Alô? Eu me apresentei como Bárbara, uma investidora interessada em imóveis na região de São Paulo. Uma meia-verdade. Eu não era uma investidora, eu era uma caçadora e tinha acabado de farejar minha presa. A filha de Haroldo, vamos chamá-la de Sandra, desabafou. O telefonema foi quase uma sessão de terapia para ela. Contou do pai, da demência, da dor de cabeça que era administrar 4 casas a milhares de quilômetros de distância. É um pesadelo, ela disse. Vazamentos, reclamações do condomínio, inquilinos que pedem para trocar o chuveiro. Eu só quero liquidar tudo e cuidar do meu pai. Eu ouvia com uma paciência de monge, fazendo os sons de solidariedade certos. Por dentro, meu coração batia num ritmo controlado, frio. A fraqueza dela era a minha força. O desespero dela era o meu convite. Você já sentiu isso? Aquele momento em que o universo alinha as peças de uma forma tão perfeita que parece um roteiro escrito só para você? Fingi interesse no portfólio completo, nas 4 casas. Era isca. Isso me deu a aparência de uma negociante séria, não de uma mulher com uma obsessão particular. Ela me deu um valor pelo pacote todo, um número que cabia no meu orçamento, mas eu não queria o pacote, eu só queria uma joia da coroa. Entendo perfeitamente, eu disse, minha voz soando calma, profissional. Mas, para ser honesta, meu interesse principal é em uma propriedade específica, a da Rua Jasmim, no Morada dos Pássaros. Houve uma pausa. Ah, aquela, ela disse, e o tom dela mudou, ficou mais animado. É a minha melhor casa. Os inquilinos são ótimos, um casal jovem com 2 filhos. Nunca atrasaram um aluguel, cuidam do lugar como se fossem deles. Eu detestaria perdê-los, mas, incentivei. Mas, sinceramente, se alguém quiser comprar aquela casa especificamente, eu me livro de uma grande dor de cabeça. Posso fazer por R$ 450 mil. Ótimos inquilinos. Ela estava falando da minha filha, da mulher que me deixou dormindo no frio enquanto pagava o aluguel para um estranho. A ironia era tão ácida que tive que segurar a respiração para não deixar um riso amargo escapar. Fechado, eu disse, rápido demais. Ela ficou surpresa com a minha velocidade. Não houve contraproposta, não houve hesitação. Eu não estava comprando um imóvel, eu estava comprando de volta a minha dignidade. 3 semanas depois, após uma troca de e-mails com advogados e uma transferência eletrônica que esvaziou uma parte significativa da minha conta, eu era a proprietária legal e anônima da casa número 847 da Rua Jasmim. A escritura chegou por Sedex, um amontoado de papéis com selos de cartório. Segurei aquele documento nas mãos e ele era mais pesado que ouro. Era o peso do poder. Naquele mesmo dia, dirigi até lá. Estacionei no mesmo lugar de antes, no fim da rua, mas a sensação era completamente diferente. Eu não era mais a sem-teto olhando para a vida que não podia ter. Eu era a dona do castelo, observando meus súditos desavisados. Vi Juliana chegar no carro dela, as crianças pulando para fora. Lucas correu para o quintal, Laura ajudou a mãe com as sacolas de supermercado. Pela janela da cozinha, eu a via se movendo, começando a preparar o jantar, imersa na rotina da vida confortável que a impedia de abrigar a própria mãe. E então, meu celular tocou. Era ela. Oi, mãe, disse a voz distraída, provavelmente com o telefone prensado entre o ombro e a orelha. Como você está? O seguro finalmente saiu? Olhei para a escritura no banco do passageiro ao meu lado.
Sim, querida, finalmente saiu, respondi, saboreando cada palavra. Estou bem melhor agora. Que bom! Eu sabia que você ia dar um jeito. Escuta, não posso falar muito. Estou fazendo macarrão à bolonhesa que o Lucas adora, mas queria saber como você estava. Muito atencioso da sua parte, eu disse, observando-a pela janela. Espero que estejam todos bem. Estamos ótimos. O Davi foi promovido no mês passado, então as coisas estão melhorando financeiramente. É bom ter um pouco de fôlego, sabe? Fôlego? Enquanto eu lutava para respirar dentro de um carro gelado, eles estavam comemorando promoções e fôlego financeiro, na casa que agora era minha. Me conta nos comentários, existe palavra para descrever um sentimento que é uma mistura de raiva, tristeza e uma satisfação sombria? Fico feliz por vocês, eu disse, e estranhamente uma parte de mim ficava, a parte que ainda era avó. Mas a outra parte, a parte que passou 6 meses no inferno, já estava calculando o próximo passo. O contrato de aluguel deles vencia em 2 meses. Descobrir que eles pagavam R$ 2.800 por mês. Um valor ridiculamente baixo, um presente do antigo proprietário. Eu não seria tão generosa. Passei os dias seguintes ligando para 3 imobiliárias diferentes da região, me passando por uma nova proprietária querendo avaliar o potencial de um imóvel. O consenso foi unânime e brutal. Uma casa de 4 quartos, com quintal, naquele condomínio, o valor de mercado justo, me disseram, era de no mínimo R$ 8.400, exatamente o triplo. A matemática era simples, a justiça também. Eu tinha 2 opções, oferecer a renovação pelo valor de mercado ou simplesmente não renovar e pedir o imóvel. Ambas pareciam justas, mas eu queria que Juliana tivesse uma escolha, a mesma escolha que ela me deu quando eu precisei de ajuda. O passo final era criar uma barreira, um escudo de profissionalismo. Contratei uma administradora de imóveis, uma empresa com um nome corporativo e impessoal. Eles seriam meu rosto, minha voz, toda a comunicação passaria por eles. Eu seria apenas a nova proprietária, uma entidade sem rosto e sem coração. Entreguei a eles todas as instruções. O novo valor do aluguel, a data limite para resposta, os termos do novo contrato. Eles redigiram a carta, fria, formal, aniquiladora, uma obra-prima da burocracia. E eu sabia que, quando aquela carta chegasse, seria como uma bomba relógio explodindo na vida perfeita da minha filha. A carta chegou numa quarta-feira. Eu mesma a entreguei. Não pessoalmente, claro. Dirigi até o condomínio numa tarde ensolarada, quando sabia que Juliana estaria em casa depois de buscar as crianças na escola. Com luvas finas de couro, deslizei o envelope timbrado da Morrison Gestão Imobiliária na caixa de correio deles. Um ato simples, silencioso, mas que continha o poder de um terremoto. Depois, dirigi até a esquina e esperei. Meu coração não estava acelerado. Estava calmo, pesado, como um pêndulo marcando o tempo para a execução. 18 minutos. Foi o tempo que levou. Meu celular vibrou no painel do carro. O nome dela brilhava na tela. Juliana. Atendi no segundo toque, controlando a respiração para que minha voz soasse perfeitamente normal, talvez um pouco sonolenta, como se eu tivesse sido interrompida de um cochilo. Alô? Mãe, você não vai acreditar no que acabou de acontecer. A voz dela era um fio esticado, vibrando com pânico e indignação. Nosso senhorio vendeu a casa e a nova proprietária quer triplicar nosso aluguel. R$ 840. É uma loucura, mãe. É um absurdo. Eu fiz uma pausa, deixando o desespero dela ecoar. Nossa, filha, que terrível, eu disse, injetando a dose exata de preocupação na minha voz. Que situação horrível. E o que vocês vão fazer?
Eu não sei, o Davi já está fazendo as contas, mas não tem como a gente pagar 8.400 por mês. A gente mal consegue pagar os 2.800. Isso vai nos forçar a mudar, a procurar um lugar mais barato, provavelmente num bairro pior, com escolas piores para as crianças. Enquanto ela listava o apocalipse que se abateria sobre sua família, eu fazia os ruídos de solidariedade apropriados. Privadamente, eu notava que o valor não era exatamente o triplo, mas entendia o drama. Para quem vive no limite, qualquer aumento parece uma avalanche. Você já tentou falar com a nova dona? Perguntei, inocentemente. A gente nem sabe quem é, tudo passa por essa administradora agora. O Davi ligou para eles hoje mesmo e eles basicamente disseram que o aumento não é negociável, é pegar ou largar. Eu sinto muito que isso esteja acontecendo com a sua família, eu disse. E de uma forma estranha e distorcida, eu sentia. Eu sentia muito que tivesse que ser assim, que ela estivesse estressada, que meus netos pudessem ter que mudar de escola. Mas não sentia o suficiente para mudar de ideia. A memória do frio do meu carro era mais forte que qualquer pena. Então ela mudou de assunto. A voz dela baixou, ficou mais conspiratória. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro, filha. Você disse que o dinheiro do seguro saiu. Quanto você recebeu? A pergunta me pegou de surpresa. Em 6 meses de inferno, ela nunca se interessou pelas minhas finanças, nunca ofereceu um centavo, nunca demonstrou curiosidade sobre como eu estava sobrevivendo. Agora, diante da própria crise, ela queria saber o tamanho do meu cofre. Fascinante, não acha? Como o desespero aguça o interesse financeiro das pessoas. O suficiente para me reerguer, respondi, escolhendo as palavras com o cuidado de um especialista em desarmar bombas. É que, se você tiver um dinheiro extra, talvez você pudesse nos ajudar com a entrada de uma casa. Eu sei que é pedir muito, mas nós somos família e essa situação do aluguel é impossível. Família. A palavra saiu da boca dela com uma facilidade impressionante. Sentei no meu carro, olhando para a casa que eu agora possuía, ouvindo minha filha me pedir o dinheiro que ela nunca me ofereceu quando eu mais precisei. A ironia era tão perfeita, tão poética, que me tirou o fôlego. Vou pensar no seu caso, Juliana, eu disse finalmente. Deixe-me ver qual é a minha situação e te retorno. Obrigada, mãe. Eu sabia que podia contar com você. Ela desligou, cheia de uma esperança que eu mesma tinha plantado. Dirigi para o meu pequeno apartamento e abri uma garrafa de vinho. Naquela noite, eu não pensei no passado. Pensei no poder delicioso de ter o poder de dizer sim ou não. No dia seguinte, ela me ligou 3 vezes. Cada recado na caixa postal era mais desesperado que o anterior. Mãe, sou eu, me liga. Mãe, por favor, o Davi e eu passamos a noite em claro. A gente precisa discutir as opções. Mãe, onde você está? Eu passei naquele endereço que você me deu, mas o porteiro disse que não tem nenhuma Bárbara morando lá. Você está bem? Ela tinha ido até o meu prédio. Pela primeira vez em 6 meses, Juliana estava ativamente preocupada com meu bem-estar. Teria sido comovente se o motivo não fosse tão transparente. Liguei para ela de volta de um café no centro, a voz perfeitamente calma. Oi, querida, recebi suas mensagens. Está tudo bem? Mãe, graças a Deus! Onde você está morando? Fui no condomínio Riverside, na Rua das Orquídeas, mas eles disseram que não te conhecem. Eu tinha dado a ela um endereço falso, claro. Depois de meses construindo minha independência, eu não estava pronta para deixá-la entrar na minha vida só porque ela precisava de algo. Estou temporariamente com uma amiga enquanto procuro o lugar certo, menti, com a fluidez de uma profissional. Você sabe como é, quero encontrar algo perfeito, não me contentar com a primeira opção. Ah, ok. Mas mãe, sobre o que a gente conversou ontem, a entrada da casa? Sim, eu disse. Estive pensando nisso. Pude ouvir a respiração dela, a esperança na linha. Era o som de alguém se afogando e vendo uma boia. Eu conhecia aquele som intimamente. Eu estou disposta a ajudar, eu disse, e o suspiro de alívio dela foi a minha recompensa. Oh, mãe, obrigada! Você não sabe o que isso significa pra gente. Já começamos a procurar. Tem umas casas ótimas em Barueri por uns 800 mil. Se você pudesse ajudar com uns 100 ou 150 mil pra entrada...
Eu tenho condições, interrompi, e o silêncio que seguiu foi pesado, carregado de uma nova tensão. Condições? A voz de Juliana do outro lado da linha era um sussurro desconfiado. O alívio de segundos atrás evaporou, substituído por uma cautela que ela deveria ter aprendido a usar comigo há muito tempo. A esperança gratuita havia acabado. Agora começava a negociação. Sim, condições, repeti, mantendo a voz firme, quase empresarial. Se vou fazer um investimento desse porte no futuro da sua família, preciso de algumas garantias. Que tipo de condições? Ela perguntou, e eu podia quase visualizá-la trocando um olhar apreensivo com Davi, que certamente estava ouvindo a conversa no viva voz. Primeiro, comecei, listando meus termos como um general dita suas ordens antes da batalha. Quero uma reunião, com você e com o Davi. Nada de conversas por telefone. Se vou investir no futuro de vocês, quero olhar nos olhos de ambos e ver o comprometimento. Houve uma pequena pausa, o som de uma consulta silenciosa. Claro, mãe, isso faz todo sentido, ela concordou, rápido demais. A primeira condição era fácil, eles a engoliram sem pensar. Segundo, continuei, aumentando a pressão. Quero transparência financeira total. Olerites, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, dívidas. Se vou ajudar vocês a comprar uma casa, preciso ter certeza de que podem arcar com o financiamento. Não vou jogar meu dinheiro no lixo. Outra pausa, desta vez um pouco mais longa. Esta exigência feria o orgulho. Ok, sim, podemos fazer isso, ela disse, a voz um pouco mais tensa. Eles precisavam do dinheiro mais do que do orgulho, uma lição que a vida também me ensinou. E terceiro, eu disse, e aqui minha voz ficou mais fria, desprovida de qualquer calor maternal. Eu quero um reconhecimento formal do que aconteceu há 6 meses, quando eu precisei de ajuda. O silêncio do outro lado da linha foi absoluto, tão profundo que eu podia ouvir o zumbido da minha própria geladeira. Eu sabia que essa era a condição que importava, a faca que eu estava torcendo lentamente na ferida que eles achavam já ter cicatrizado. Eu não sei do que você está falando, mãe, Juliana gaguejou, a voz frágil, a negação sendo sua primeira linha de defesa. Acho que você sabe exatamente do que estou falando, respondi, sem alterar o tom. Quando minha casa queimou e eu pedi um lugar para ficar temporariamente, você me virou as costas. Meu marido não quer mais uma boca para alimentar. Lembra, Juliana? Eu deixei as palavras dela, ditas por mim, pairarem entre nós. Eu passei 6 meses dormindo no meu carro, 6 meses, enquanto vocês viviam confortavelmente na sua casa alugada, preocupados com a agenda das crianças e o estresse do Davi. Eu estava lavando o rosto em banheiros de posto de gasolina e tentando me aquecer dentro de um Honda Civic. A respiração dela era audível, ofegante. Eu podia senti-la procurando desesperadamente por uma desculpa, uma justificativa, qualquer coisa. Eu não sabia que tinha sido tão ruim, ela disse finalmente, a voz embargada. Você nunca me disse que estava dormindo no carro. Eu pensei que você tinha achado um apartamento, alguma coisa. Você nunca perguntou, rebati, a frase caindo como uma pedra. Eu deveria ter perguntado. Você tem razão. Eu estava lidando com os meus próprios problemas, não estava pensando direito. O Davi estava passando por aquela fase difícil no trabalho, eu estava sobrecarregada com as crianças. E agora, o Davi foi promovido. Completei a frase para ela com uma doçura venenosa. E vocês têm fôlego financeiro, mas, de repente, precisam da minha ajuda. Mãe, por favor, eu sei que cometi um erro, mas nós somos família. Não podemos simplesmente superar isso. A palavra família de novo. A carta que ela sempre jogava, sem perceber que, para mim, aquele baralho estava marcado. O que você diria ouvindo isso? Que a família supera tudo? Ou que certas coisas não têm superação, apenas consequências? Sim, Juliana, nós podemos superar, eu disse, e pude sentir a esperança dela voltar com força. Mas, para isso, precisamos nos entender claramente.
Quando você precisou de ajuda, família passou a importar. Quando eu precisei, não importou. Isso não é justo, ela protestou. Eu ri, um riso seco, amargo, que me surpreendeu. Justo? A justiça saiu pela janela no momento em que você fechou a porta na minha cara. Mas sabe de uma coisa? Você tem razão. Nós somos família. Então, eu vou te ajudar, exatamente da mesma forma que você me ajudou. O que isso quer dizer? Ela perguntou, a voz cheia de uma confusão genuína. Significa que você vai dar um jeito, eu disse, citando as palavras dela para mim. Você é forte, você sempre dá um jeito. Desliguei o telefone antes que ela pudesse responder. Minhas mãos tremiam, não de raiva, mas de uma adrenalina pura, uma sensação perigosamente próxima da satisfação. O jogo havia virado. Eu não era mais a peça sendo movida, eu era a jogadora. Levaram 3 dias para ela ligar de novo. Quando fez, o tom era outro. Sem arrogância, sem desespero infantil. Havia uma cautela na voz dela, o respeito de quem finalmente entendeu que está andando em gelo fino. Mãe, acho que precisamos recomeçar, ela disse, a voz baixa. O Davi e eu conversamos muito, e nós entendemos que te magoamos. Fomos egoístas e insensíveis quando você mais precisou, e não há desculpa para isso. Eu estava no meu apartamento, analisando os relatórios da administradora sobre minhas outras 3 propriedades. Sim, eu acabei comprando o portfólio inteiro do Sr. Morrison. A filha dele me fez uma oferta irrecusável. Minha renda de aluguéis agora cobria minhas despesas e ainda sobrava para investir. Agradeço você dizer isso, Juliana. Queremos consertar as coisas, ela continuou. Você estaria disposta a jantar com a gente amanhã à noite? Só nós 3? Eu consigo uma babá para as crianças. Podemos conversar honestamente sobre tudo e, talvez, encontrar um jeito de seguir em frente como uma família. A estratégia era boa, eu admito. Me levar para o território deles, me colocar na mesa de jantar deles, tornar tudo pessoal e emocional, apelar para a avó, para a mãe que um dia existiu, teria funcionado há 6 meses. Eu aceito jantar, eu disse, mas eu escolho o restaurante, território neutro. Ela hesitou por uma fração de segundo. Ok, sim, onde você preferir. Fiz a reserva no DOM, um dos restaurantes mais caros de São Paulo. Um lugar onde a conta do jantar para 3 pessoas custaria mais do que o orçamento de supermercado deles para um mês inteiro. O palco para o ato final estava montado, e eu seria a diretora, a roteirista e a atriz principal. Cheguei 15 minutos adiantada. Escolhi um vestido preto, simples e elegante, sapatos de salto baixo e um batom vermelho discreto. Eu não era mais a mulher do roupão sujo de fuligem ou do casaco puído do carro. Eu era uma mulher com opções, uma mulher cujo tempo valia dinheiro e minha aparência precisava refletir isso. Pedi uma mesa num canto reservado, longe do burburinho principal do salão. Um lugar onde poderíamos conversar sem sermos ouvidos, onde cada nuance da expressão deles estaria sob a luz suave e direcionada do ambiente. O garçom me serviu uma taça de água com gás e eu esperei, sentindo o peso daquele momento se assentar sobre mim, não como um fardo, mas como um manto de autoridade. Juliana e Davi chegaram na hora exata, o que já era uma novidade. Ambos estavam arrumados demais, de um jeito quase desesperado. Ela com um vestido que parecia novo, ele de camisa social e um blazer que o deixava visivelmente desconfortável, ajeitando a gola a cada poucos minutos. Eles pareciam estar indo a uma entrevista de emprego para o cargo de filhos do ano. Mãe, Juliana veio me abraçar, um gesto ensaiado. Você está ótima, adorei o cabelo mais curto. Retribuí o abraço sem rigidez, mas sem calor. Obrigada, querida, vocês também estão. Por favor, sentem-se. A primeira meia hora foi um teatro do absurdo. Eles falaram sobre as crianças, sobre a promoção do Davi, sobre o trânsito de São Paulo, sobre o clima. Eu respondia com monossílabos, fazia perguntas vagas sobre meu suposto apartamento novo e os deixava preencher o silêncio com a ansiedade deles.
Pedimos vinho, entradas e, por um momento, para um observador externo, poderíamos parecer uma família normal celebrando alguma coisa. Mas eu e eles sabiam que estávamos ali para um acerto de contas. Foi Davi quem quebrou o gelo depois que o garçom serviu o vinho. Ele limpou a garganta, um som alto demais para o ambiente sofisticado. Bárbara, ele começou, usando meu primeiro nome, uma tentativa de soar formal e respeitoso. A Juliana me contou sobre a conversa de vocês, e eu quero que você saiba que assumo total responsabilidade pelo que aconteceu quando sua casa pegou fogo. Eu o encarei, sem expressão, apenas ouvindo. O discurso estava claramente ensaiado. A decisão de não te ajudar foi minha, não da Juliana. Ela queria que você ficasse com a gente, mas eu estava estressado com o trabalho e tomei uma decisão egoísta. Eu me arrependo disso todos os dias desde então. Era um bom discurso. Culpava a si mesmo, absolvia a esposa, se mostrava como um homem capaz de admitir seus erros. Uma jogada clássica. Me pergunto quantas vezes eles treinaram isso no espelho. O que você acha? Foi sincero ou pura estratégia? Agradeço sua honestidade, Davi, eu disse, minha voz perfeitamente neutra. Deve ter sido uma admissão difícil de fazer. Juliana aproveitou a deixa. A verdade, mãe, é que nós dois aprendemos muito sobre nós mesmos nesses últimos 6 meses. Sobre o que realmente importa, sobre como a vida pode mudar rápido e como é importante cuidar das pessoas que amamos. Sim, concordei, tomando um gole do meu vinho. A vida pode mudar muito rápido. Eu certamente aprendi isso. Davi se inclinou para a frente, a expressão séria. Bárbara, sabemos que não temos o direito de pedir sua ajuda depois do que fizemos, mas, se você estiver disposta a nos dar uma chance de provar que crescemos com essa experiência, ficaríamos muito gratos por qualquer ajuda que você possa nos dar com a entrada da casa. O pedido estava feito, a humilhação estava completa. Agora era a minha vez de jogar. E se eu não puder ajudar vocês financeiramente? Perguntei, a pergunta pairando sobre a mesa como uma nuvem de fumaça. Eles se entreolharam, um rápido e imperceptível cálculo passando pelos olhos deles. Quanta sinceridade era necessária, quanta necessidade era seguro revelar. Então, a gente dá um jeito, disse Juliana, a voz um pouco menos firme. Talvez a gente encontre um aluguel mais barato, ou o Davi arrume um segundo emprego. A gente se vira, mas não vamos deixar que problemas de dinheiro estraguem nossa relação de novo. Que bom ouvir isso, eu disse, e sorri, um sorriso pequeno que não chegou aos meus olhos, porque eu decidi não ajudar vocês com a entrada da casa. O silêncio que se instalou na mesa foi ensurdecedor. O rosto de Davi ficou pálido, uma máscara de incredulidade. Os olhos de Juliana se encheram de lágrimas instantaneamente. O teatro havia acabado. Eu entendo, gaguejou Juliana, a voz quebrada. Eu mereço isso. Merece? Perguntei, inclinando-me para a frente, minha voz agora um sussurro baixo e cortante. Você realmente entende o que significa precisar de ajuda e ter as costas viradas pelas pessoas que deveriam se importar? Você entende a sensação de não ter para onde ir, ninguém a quem recorrer? Não, ela sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Acho que não. Você vai entender, eu disse, terminando meu vinho. A partir de 1º de abril. A confusão no rosto deles era quase cômica. O que acontece em 1º de abril? Perguntou Davi, a voz rouca. Fiz um sinal para o garçom, pedindo a conta, demorando meu tempo para responder. Eu sonhei com aquele momento nas noites frias dentro do meu carro, o momento em que todas as cartas estariam na minha mão. O contrato de aluguel de vocês vence em 31 de março. Eu presumo que já tenham feito arranjos para morar em outro lugar depois disso. Estamos tentando negociar com a nova proprietária, disse Juliana, secando as lágrimas. O aumento é impossível, mas talvez... Não, eu a interrompi. Não haverá negociação. Davi franziu a testa. Como você sabe disso? Tirei meu celular da bolsa, abri o aplicativo da administradora de imóveis e virei a tela para eles.
Lá estava a foto da casa na Rua Jasmim, número 847, com a legenda Visão Geral da Propriedade. Proprietária: Bárbara Walsh. Juliana encarou a tela por um longo tempo, o cérebro dela tentando processar uma informação impossível. Quando ela finalmente levantou os olhos para mim, a expressão em seu rosto não era de raiva nem de confusão, era algo próximo ao pavor. Você comprou a nossa casa? Eu comprei a casa que vocês alugam, corrigi com precisão cirúrgica. Existe uma diferença. O rosto de Davi estava lívido. Quando? Mais ou menos um mês depois que você me disse que não queria mais uma boca para alimentar, respondi. O engraçado sobre ter dinheiro, sabe? Ele te dá opções que você nem sabia que existiam. O garçom trouxe a conta. Paguei com meu cartão sem nem olhar o valor e deixei uma gorjeta generosa. O show estava quase no fim, mas ainda faltava o ato final. Então, o aumento do aluguel? A voz de Juliana era quase inaudível. Valor de mercado, eu disse, me levantando e ajeitando meu vestido. R$ 8.400 por mês é, na verdade, bastante razoável para um imóvel daquele porte no seu bairro. Eu verifiquei com 3 imobiliárias diferentes. Eu me virei para sair, mas parei. Olhei para os dois, sentados ali, paralisados, as ruínas do seu mundo perfeito desabando ao redor deles. E então eu dei o golpe final. Eu não entendo, disse Davi, a voz fraca, quebrando o silêncio atordoado. Se você tinha dinheiro para comprar imóveis, por que não alugou um apartamento 6 meses atrás? Por que pediu para ficar com a gente? Eu me virei lentamente, encarando-o. Porque eu achava que família deveria importar mais que dinheiro, eu disse, e cada palavra era um veredito. Eu estava errada. Juliana chorava abertamente agora, o rímel borrando seu rosto pálido. Mãe, por favor, o que nós fizemos foi horrível, eu sei, mas nos deixar sem teto não vai consertar nada. As crianças vão ter que mudar de escola, vamos perder tudo. Vocês não vão ficar sem teto, eu disse, a voz calma, quase didática. Vocês vão dar um jeito. Lembrem-se, vocês são fortes, vocês sempre dão um jeito. As palavras dela, as mesmas que ela usou para me dispensar ao telefone, soavam muito diferentes quando usadas como uma sentença. Comecei a caminhar em direção à saída do restaurante, o som dos meus saltos no piso de mármore ecoando no silêncio que se formara ao redor da nossa mesa. Eles ficaram para trás, 2 estátuas de desespero. E se a gente pagar os 8.400? Davi gritou, desesperado, fazendo algumas cabeças se virarem na nossa direção. Isso seria o suficiente? Você nos perdoaria então? Parei e considerei a pergunta. Perdão, uma palavra tão grande. Perdão não é algo que se aluga, Davi, respondi, sem me virar. É algo que se conquista com ações, não com pagamentos. Vocês tiveram 6 meses para me mostrar o que família significava para vocês. Agora, eu estou mostrando o que significa para mim. Você não pode fazer isso. Juliana se levantou de um salto, a voz estridente. Isso é vingança, não é justiça. Você está punindo crianças inocentes pelos erros dos pais. Finalmente, me virei para encará-la. Eu não estou punindo ninguém, Juliana. Eu sou uma proprietária cobrando o valor de mercado pelo meu imóvel. Se isso parece uma punição para você, talvez deveria se perguntar o porquê. Deixei-os ali, com a conta paga e o mundo deles em ruínas. Dirigindo para casa, para o meu apartamento silencioso e seguro, eu senti algo que não sentia há meses: o controle absoluto sobre a minha própria vida. Por 6 meses, eu estive à mercê das decisões de outros. Agora, eu era quem tomava as decisões. E estava descobrindo que não tinha muita misericórdia.
As semanas seguintes foram um espetáculo de pânico em câmera lenta. O mercado de aluguel em São Paulo é brutal, especialmente para famílias com crianças. Eu sabia disso, claro. Eu tinha estudado o mercado como parte da minha estratégia de investimento. No começo de fevereiro, Juliana começou a me ligar 2 vezes por semana. Cada ligação, um novo capítulo da sua Via Cruz. A voz dela, antes cheia de uma confiança casual, agora era fina e tensa. Mãe, achamos um apartamento de 3 quartos na Lapa, mas eles querem 3 meses de depósito calção. São quase R$ 25.000 de entrada. A gente não tem esse dinheiro. Que pena, eu respondia, sem mencionar que eu poderia assinar um cheque desse valor sem nem sentir no meu orçamento mensal. Tem um lugar em Osasco que daria, mas é do lado de uma obra enorme. A Laura tem alergia à poeira, seria um inferno para ela. Crianças são resilientes, eu dizia, com a sabedoria de quem não precisa lidar com o problema. Tenho certeza de que ela se adaptaria. Vimos um sobrado em Itaquera, mas o bairro é tão perigoso. Fico com medo de deixar as crianças irem a pé para a escola. Talvez você pudesse levá-las de carro. Cada conversa seguia o mesmo roteiro, ela descrevendo um cenário impossível e eu oferecendo soluções práticas, mas inúteis. Nenhuma de nós mencionava a solução óbvia, que eu tinha o poder de acabar com o sofrimento deles com um único telefonema. Eu não fiz essa ligação. Em vez disso, eu passava de carro pela Rua Jasmim. Via caixas de mudança aparecendo na varanda e depois desaparecendo. Vi Davi carregando o carro com pertences num fim de semana e descarregando tudo de volta no domingo à noite. Eles estavam presos e a desesperança estava começando a corroer a fachada de família feliz deles. No final de fevereiro, a proposta que eu estava esperando finalmente veio. Mãe, Juliana disse ao telefone, a voz cuidadosamente controlada. Preciso te pedir uma coisa e quero que você prometa que vai pelo menos pensar a respeito antes de dizer não. Estou ouvindo. E se a gente te pagasse de volta o valor da diferença do aluguel? E se a gente tratasse como um empréstimo? Você nos deixa ficar por R$ 2.800 e a gente te paga os R$ 5.600 restantes com juros se você quiser. Era uma proposta razoável, a primeira coisa sensata que ela dizia em semanas. Ela estava finalmente me tratando como sua mãe e não como uma entidade corporativa maligna. E quanto tempo duraria esse empréstimo? Perguntei. Não sei, alguns anos talvez, até o Davi conseguir outra promoção ou as crianças crescerem e eu poder voltar a trabalhar em tempo integral. A gente só precisa de um pouco de fôlego para se reerguer. Fôlego, aquela palavra de novo, a mesma que ela usou para descrever a vida boa deles enquanto eu sufocava no meu carro. Vou pensar, eu disse. Obrigada, mãe. Eu sei que é pedir muito. É pedir muito, sim, especialmente para alguém cujo marido não queria mais uma boca para alimentar. O silêncio dela foi a minha resposta. Te dou minha decisão amanhã, eu disse, e desliguei. Naquela noite, redigi 2 respostas, uma generosa e piedosa, a outra honesta. Na manhã seguinte, eu teria que decidir que tipo de mulher eu queria ser. Eu escolhi a honestidade. Juliana, eu disse ao telefone no dia seguinte, pensei com cuidado na sua proposta e a minha resposta é não. Vocês precisam encontrar outro lugar até o dia 31 de março. A voz dela, quando finalmente veio, estava oca. Você vai mesmo deixar seus próprios netos ficarem sem teto? Seus filhos não vão ficar sem teto, assim como eu não fiquei, eu disse. Dormir em estacionamentos não é ter um teto, mãe. É sobreviver. Sim, concordei. É. E vocês são engenhosos. Vão descobrir como sobreviver. E depois, como se reconstruir. Assim como eu fiz. Isso é cruel, Davi gritou. Ele havia tomado o telefone. O que você está fazendo é doentio. Eu não estou fazendo nada, respondi, calma. Estou apenas exigindo que vocês enfrentem as consequências das suas próprias escolhas. O perdão e as consequências são coisas diferentes.
Eu posso perdoá-los e ainda assim exigir que vocês arquem com o resultado do que fizeram. O que eu queria? Ele me perguntou o que mais eu queria deles. E a resposta veio clara para mim. Eu quero que vocês entendam, que sintam na pele o que é precisar de ajuda e não ter. E quando tiverem sofrido o suficiente, talvez aí a gente possa construir uma relação de verdade. A ligação terminou com eles desligando na minha cara. Sentei no meu apartamento, sentindo-me ao mesmo tempo poderosa e vazia. Amanhã seria 1º de março. Eles tinham 30 dias. E eu tinha 30 dias para decidir se essa era realmente a pessoa que eu queria me tornar. No dia 15 de março, Juliana fez algo que eu não esperava. Ela apareceu no meu prédio. Não sozinha, com a Laura e o Lucas. O porteiro me ligou, a voz hesitante. Dona Bárbara, sua filha e seus netos estão aqui. Por um instante meu coração gelou, mas eu disse para deixá-los subir. Vovó! Laura correu para me abraçar assim que abri a porta, enquanto Lucas ficou para trás, um pouco tímido. Ambos carregavam desenhos, cartões feitos à mão com corações e rabiscos coloridos. Aquele abraço, o cheiro do cabelo da minha neta, quase desarmou uma fortaleza que eu construí ao redor do meu coração. Quase. Passei a hora seguinte no chão da minha pequena sala, ouvindo as histórias deles sobre a escola, os amigos, os gols que Lucas havia marcado. Juliana ficou sentada em silêncio no sofá, observando, me deixando reconectar com as crianças sem interferência. Foi uma trégua silenciosa, um momento de paz no meio da guerra. Quando as crianças se distraíram com o jogo no celular dela, Juliana finalmente falou, a voz baixa. Eles ainda não sabem da situação da casa. Não queríamos preocupá-los até ter certeza do que ia acontecer. Provavelmente foi uma decisão sábia, respondi, sem tirar os olhos dos meus netos. O Davi conseguiu um emprego em Curitiba, ela disse de repente. A empresa dele tem um escritório lá e estão dispostos a transferi-lo. O salário é parecido, mas o custo de vida é bem menor. A gente conseguiria alugar um lugar legal lá, com boas escolas para as crianças. Curitiba, 400 quilômetros de distância, longe o suficiente para um recomeço completo, longe o suficiente para que visitas espontâneas da avó se tornassem impossíveis. Quando vocês iram? Perguntei, a voz saindo mais rouca do que eu pretendia. Semana que vem. A empresa vai pagar a mudança. O irmão do Davi mora lá, então teríamos família por perto para ajudar no começo. Eu olhei para Lucas mostrando algo para Laura no celular, as cabecinhas juntas concentradas. Meus netos, que por anos foram uma presença diária na minha vida, se tornariam vozes ocasionais em chamadas de vídeo. Aquele foi o primeiro momento em que o preço da minha vitória se tornou dolorosamente claro. Você já ganhou uma batalha e sentiu um gosto de cinzas na boca? Foi exatamente assim. Como você se sente sobre isso? Perguntei a ela. Aliviada, na maior parte do tempo, ela admitiu, olhando ao redor do meu apartamento. Curitiba parece um novo começo, sem estresse com aluguel, sem problemas com proprietários. Ela fez uma pausa e então me olhou nos olhos. E honestamente, sem a culpa do que fizemos com você. Fugir não elimina a culpa, Juliana. Não, mas torna mais fácil conviver com ela. Ela olhou para os meus móveis novos, a pequena estante de livros. Você se ajeitou bem. Aqui é bonito. Obrigada. Fico imaginando como as coisas poderiam ter sido diferentes, ela disse, mais para si mesma do que para mim, se tivéssemos feito escolhas diferentes lá em outubro. Eu também me perguntava. Se ela tivesse aberto a porta para mim, eu teria me contentado em ser a mãe grata, dependente da generosidade dela? Eu teria descoberto essa força, essa capacidade de me virar e prosperar sozinha? Escolhas diferentes criam consequências diferentes, eu disse, não necessariamente melhores. Você acredita mesmo nisso? Acha que estamos todos melhores assim? Olhei para os meus netos, alheios ao drama adulto que redesenhava o mapa de suas vidas, e tentei dar a ela uma resposta honesta. Acho que estamos todos mais honestos assim.
6 meses atrás, eu acreditava que família significava apoio incondicional. Você acreditava que significava uma obrigação ocasional, quando conveniente. Agora, nós duas sabemos onde realmente estamos. E onde nós estamos? Ela perguntou. Estamos onde escolhemos estar, eu disse. A geografia não muda isso. Ela chamou as crianças. Era hora de ir. Mais abraços, mais promessas de ligar, de visitar, mais corações se partindo silenciosamente enquanto mantínhamos os sorrisos nos rostos. Na porta, Juliana se virou. Mãe, eu quero que você saiba que eu entendo por que você fez isso. Eu não gosto e não acho que era necessário, mas eu entendo. Bom, eu disse, entender é mais importante do que gostar. Você vai ficar bem? Sozinha, quero dizer. Você vai ser feliz? Pensei na minha nova vida, nos meus imóveis, na minha independência financeira, no apartamento silencioso que era inteiramente meu, na liberdade de fazer escolhas baseadas nas minhas necessidades e não nas expectativas dos outros. Eu vou ficar bem, eu disse. Eu sempre fico. Depois que eles foram embora, sentei-me no silêncio do meu apartamento, olhando para os desenhos que as crianças me deram. Bonequinhos palito com os nomes Vovó, Laura e Lucas, sob um sol sorridente e uma casa com flores no jardim. A casa no desenho não se parecia em nada com a da Rua Jasmim. 2 semanas depois, recebi uma mensagem no WhatsApp. Eram fotos da casa nova deles em Curitiba, um sobrado azul simpático com um quintal grande e um balanço de pneu pendurado numa árvore. As crianças pareciam felizes, já fazendo amizade com os vizinhos. A mensagem de Juliana dizia: estamos nos adaptando bem, as crianças amaram a escola nova, o trabalho do Davi está ótimo, obrigada por nos forçar a fazer essa mudança. Acho que precisávamos disso mais do que imaginávamos. Eu encarei aquela mensagem por um longo tempo. Ela estava me agradecendo por tê-la despejado? Me dando crédito por empurrá-los para uma vida melhor? Era uma maturidade emocional notável ou uma manipulação habilidosa para me fazer sentir bem sobre minhas escolhas? Provavelmente um pouco dos dois. Digitei e apaguei várias respostas antes de me contentar com um simples. Fico feliz que estejam bem. Mande mais fotos quando puder. 6 meses depois que minha casa queimou, eu era dona de 4 imóveis, tinha dinheiro suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida e tinha ensinado a minha filha uma lição inesquecível sobre consequências. Eu também havia perdido o acesso diário aos meus netos e qualquer ilusão de que laços de família sobrevivem a tudo. Algumas vitórias, eu estava aprendendo, custam mais caro que derrotas. Mas, sentada no meu apartamento, em uma vida que construí com minhas próprias escolhas, não consigo me arrepender do fogo que começou tudo. Às vezes, a melhor coisa que pode te acontecer é descobrir a força que você tem quando tudo vira cinza. Se você ainda está aqui comigo, é porque sabe, no fundo, que certas feridas só cicatrizam com fogo.